Então, muito boa tarde a todos e bem-vindos à sessão de apresentação da comunidade e acolhimento aos formadores da segunda edição do curso de formação de formadores para a capacitação digital de docentes. Esta sessão, como já disse, será gravada para posterior partilha na comunidade, até mesmo pelos colegas que não poderão estar presentes. Teremos então a presença mais à frente da Subdiretora-Geral, doutora Maria João Horta, e iremos contar também com os testemunhos dos formadores que ministraram a formação, portanto o formador Mário Guedes e o João Torres, e ex-formantes, que são agora os formadores Helena Freitas e Helena Capela. Iremos também contar com a presença já de um formador veterano, portanto, isto é da primeira edição da formação de formadores para a capacitação digital de docentes, o colega, portanto, o formador Paulo Santos. Passo então a palavra, se calhar avançamos já na nossa calendarização, na nossa agenda, e passava então já a palavra ao Mário Guedes ou mesmo ao João Torres, como queiram articular ou complementarem-se no vosso testemunho. Olá, boa tarde, João. Como é que fazemos? Começas tu? Como queiras, é como tu quiseres. Podem-se complementar. Descemos de Setúbal para o Algarve, de qualquer modo é margem sul. Ok, então se quiseres eu começo e depois passo-te a palavra. Sim. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, estar outra vez aqui nesta comunidade. Já vi algumas caras conhecidas, nem todas, eu sei que aqui há algumas das pessoas que estiveram comigo e que estiveram noutros grupos. Eu queria começar por referir que estar com vocês nesta formação foi para mim uma honra e um prazer, porque estava no meio de formadores que estavam num papel que poderiam estar muito bem invertido comigo. Eu sentia-me apenas mais uma das pessoas das que ali estavam e que poderia muito bem estar no papel também de formando. Mas estar com 60 pessoas já com muita experiência em formação e discutir com elas todas as semanas e aperceber-me das várias posições foi para mim muito enriquecedor. Eu acho que no curso, não só nesta edição, mas nos dois, uma vez que eu também estive na primeira edição, eu destacaria como fatores de sucesso a qualidade dos materiais que nos foram disponibilizados. Acho que o curso estava bem estruturado e a maneira como abordávamos esses materiais numa lógica invertida, isto é, não haver uma primeira sessão em que havia ali um formador, como eu digo, nós estávamos ali um pouco em pés de igualdade, mas em começarmos por termos tempo para nos apropriarmos de materiais, depois haver uma sessão muito participada, um webinar com quem concebeu essa formação, para se poderem colocar questões e só então irmos para as sessões presenciais mais pequenas, eu acho que foi um fator de sucesso esta metodologia. Penso que se adequou muito bem àquilo que nós quisemos fazer. Destacava também a interação entre pares, porque foi como eu disse, neste tipo de cursos, mais do que haver ali um formador, mais do que haver uma série de especialistas, havia 60 formadores que podiam trocar informação, podiam, de certeza, crescer em conjunto. E é isso que eu ressalvo também nos resultados esperados. Eu acho que nem todos chegamos ao mesmo sítio, se calhar nem todos partimos também do mesmo lugar, mas eu noto que houve alguma evolução nas sessões que fomos tendo, no nível de conversas que íamos tendo, no tipo de coisas que nos preocupavam. É claro que muitas delas são importantes e era uma preocupação que eu notava muito mais no início da formação do que no fim, mas eram coisas que nós, a nível de formadores, muitas vezes não conseguimos resolver. É claro que há falta de material na escola, é claro que uma plataforma pode ser melhor que outra, e enquanto que nas primeiras sessões eu notei alguma fuga para esses temas, nas últimas isso estava praticamente residual, porque nós tínhamos percebido que neste grupo isso não poderíamos fazer nada e estávamos a focar muito mais nas questões metodológicas e no incentivo dos colegas e no que é que realmente pode a diferença, não tanto na tecnologia, mas nas metodologias, e eu acho que isto se foi vendo passo a passo a caminho que íamos caminhando no curso. A dinâmica entre pares, eu acho que foi fundamental. Nos grupos que nós seguimos, eu e a Zé Loureiro,
não só no final no trabalho de grupo, que eu acho que é muito importante ser em grupo e as pessoas a um determinado momento também trabalharem em conjunto, mas houve pelo menos 2 sessões em que foram convidados a ir para salas mais pequenas e em debater em pequeno grupo para depois trazermos as coisas mais para o grande grupo, e acho que foi uma metodologia muito aceite e que as pessoas realmente encontraram uma lógica nisso, da troca de experiências e de estarem entre pares. Esta comunidade, para mim, é importantíssima, porque não vemos a formação como um fim em si, mas como ao princípio de algo. Há muitas pessoas que conheceram-se na formação, outras já se conheciam, outras reviram, mas esta comunidade que hoje se aqui apresenta pode ser uma continuidade até mais formal, porque eu sei que, pelo menos informalmente, nós não somos ilhas, e estarmos integrados e estarmos em conversas com pessoas que estão a fazer as mesmas coisas que nós, ou que estão no mesmo barco, acho que é importantíssimo. E então enaltecer também a DGE por esta comunidade, por realmente dar a possibilidade de todos os que estão no mesmo barco interajudar-se e muitas vezes falar do que corre bem, do que corre mal, das nossas angústias, do que é que está a correr com a minha turma. Eu acho que é fundamental percebermos e termos entre pares o feedback daquilo que está a acontecer. Bom, eu vou passar para ti, Mário, mas terminando dizer que, mais uma vez, que para mim foi um prazer e que nos 2 cursos que segui senti-me eu próprio a crescer profissionalmente e a beber da experiência dos 120 formadores a nível nacional com que tive o prazer de trabalhar. Também reconheço que o curso era um pouco intensivo e que exigia de nós bastante coisa para ler, para comentarmos. Estávamos numa semana, já tínhamos de estar com outra. Neste segundo grupo até apanhamos ali a Páscoa e isso tudo. Mas pronto, foi os calendários assim obrigavam a que as coisas fossem rápidas, mas eu acho que o grupo respondeu muito bem e que estão todos de parabéns pelo esforço que foi feito e realmente para mim foi um prazer estar com vocês nesta aventura. Obrigada pela tua partilha. João, quase me deixavas sem palavras, Faz, não pode ser. Era só 1 minuto. Não, mas concordo inteiramente com aquilo que o João Torres disse. Muitas das vezes vão ao encontro também da minha percepção. Em primeiro lugar, quero agradecer à DGE por ter convidado para estar aqui hoje na sessão de hoje, assim, tão em cima da hora. Tal como o João também fiz os 2 cursos de formação e, logicamente, temos que ter noção que houve uma evolução a todos os níveis, inclusivamente da nossa parte, porque se na primeira formação íamos todos um pouco à procura do que é que vai sair daqui, tanto que os módulos eram lançados semanalmente e nós não sabíamos ainda o que é que poderíamos contar com. Na segunda edição as coisas já estavam mais trabalhadas, houve alguma flexibilização em alguns módulos, portanto aligerámos as coisas. E o mesmo relativamente aos formandos, portanto, enquanto os formandos da primeira edição estavam como nós, ninguém sabia absolutamente nada, o que é que iria sair dali, na segunda edição já tinha havido muitas trocas de informação e partilha entre colegas formadores dos SFAI que colaboravam em conjunto e que já sabiam mais ou menos o que é que iria sair daqui. Outro aspecto importante também desta segunda edição foi que apanhou já a fase de implementação da formação nas escolas, portanto, e havia já muitos colegas que estavam a trabalhar nas oficinas de formação, a planificar as oficinas resultantes resultado do trabalho efetuado na primeira edição, e também aqui havia já algumas partilhas. Nós notámos isso nas diferentes sessões. Relativamente ao curso em si, tal como o João referiu, eu acho que as coisas estavam muito bem organizadas, porque a distribuição nestes módulos estruturantes com mais informação do que é necessária, mas aquela suficiente para nos organizarmos, recuperarmos a informação e podermos, a partir dali, construir os nossos percursos formativos depois nas formações que vamos implementar nos diferentes centros de formação, portanto não foi por falta de informação. Agora, contudo, nós temos de ter noção que há formadores com muita experiência
e que todo este processo de mudança é um pouco mais complexo e há práticas que serão difíceis de modificar, e há outros que receberam muito bem toda esta dinâmica que se pretende implementar nas oficinas e que penso que no terreno, e vamos ter a oportunidade de ouvir alguns colegas, penso que eles vão poder partilhar connosco já o que é que está a ser feito em termos de formação, e penso que os resultados de formação, os objetivos da formação certamente estão espelhados naquilo que estão a ser as práticas agora nos diferentes CEFAI. E eu penso que os resultados, embora o João não referiu aqui uma coisa, mas eu tenho estado, em termos no meu CEFAI, não dei formação ainda, porque já não tinha horas disponíveis para aulas, só a partir de setembro, mas tenho estado ligado à construção do PAD do meu agrupamento, e aqui tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com os vários agrupamentos. E aquilo que nós temos verificado também, depois do levantamento dos dados, é que os dados recolhidos, quer na selfie, quer no check-in, estão um pouco inflacionados, ou seja, os nossos colegas têm, nós professores de um modo geral temos uma autoestima muito elevada, porque o feedback que temos recebido de colegas formadores é que depois o tipo de questão, o tipo de dificuldade que surge, por exemplo, no nível 2, à partida não deveria surgir, que é onde está a grande maioria dos colegas que estão em formação. Mas isto é outra questão. Relativamente às dinâmicas, eu e o Luís, eu trabalhei com o Luís Valente, procuramos, por acaso tivemos dinâmicas ligeiramente diferentes, porque o Luís agarrou sobretudo no primeiro grupo das 18 às 19 e eu trabalhava mais com o grupo das 19 às 20. Mas em todo caso, tentámos sempre promover aqui situações de diálogo entre os colegas das duas turmas, e daí também fazendo uso da experiência, do saber adquirido que eles traziam, dos muitos ou mais ou menos anos de formação que têm, e também procuramos, praticamente, eu acho que a maioria, mas está aqui a Helena, que talvez melhor do que eu se recorde, eu penso que na maioria das sessões nós criamos as salas paralelas, em que apresentávamos o tema em discussão da semana e a tarefa dos colegas era precisamente refletir sobre aquilo que era suposto ser feito durante aquela semana. E depois, no final da ação, havia sempre um momento de partilha em que representantes dos diferentes grupos partilhavam quais tinham sido os resultados da discussão que tinha havido nestes grupos mais pequenos. Como o João referiu também, a dinâmica de pares e de grupos mais ou menos reduzidos acho que foi uma excelente mais-valia, porque não fazia qualquer sentido nós estarmos, enquanto formadores, numa perspectiva unidirecional. Isto tinha de ser sobretudo uma dinâmica de equipa e pôr os colegas a partilhar as experiências e de acordo com a sua experiência, como é que encaravam agora todo este processo que se espera que seja de mudança, não só para nós, mas sobretudo para as escolas. E em termos de resultados esperados, eu penso que acho que temos conseguimos trabalhar com uma boa equipa de formadores motivados nas 4 turmas que nós tínhamos. Apenas um colega, e penso que tenha sido por razões profissionais, não concluiu o curso. E em termos de resultados finais, a grande maioria conseguiu atingir os 10 pontos em termos de classificação, ou seja, significa que fizeram todas as tarefas que havia, e inclusivamente aquelas tarefas, sobretudo os fóruns opcionais, que foram surgindo ao longo dos diferentes módulos. Portanto, basicamente, e na minha perspectiva, mas também há aqui uma questão, a segunda edição, na minha perspectiva, correu melhor também, porque nós estávamos um pouco mais descansados, já sabíamos o que é que nos esperava. Está bem que não pensámos na Páscoa e na Sexta-feira Santa, aquela semana complicadíssima ali, que tivemos menos um dia para trabalhar, mas digamos que foi mais descontraída esta segunda sessão, e muitos daqueles problemas que surgem sempre, não há computadores, não há redes, não há net, isso foi tudo muito secundarizado, inclusivamente por parte dos colegas formadores. Portanto, mais uma vez agradeço à DGE
também aqui esta oportunidade e o facto de nos terem proporcionado também a nós, formadores, estávamos no papel de formadores, mas considero-me formador, nos terem proporcionado esta oportunidade também de acompanhar este processo de mudança nas escolas. Muito obrigada, Mário. E se calhar passamos já à Helena Freitas, até por uma questão de tempo, que a Helena está quase de saída, não é? Força, Helena. Peço desculpa, Obrigada. Depois do final da formação eu saio. Obrigado pelo convite que me foi feito ontem pelo meu formador, pelo Mário. Eu sei que foi através da DGE, foi um bocadinho em cima da hora. Eu estou cheia de trabalho e, portanto, vou passar o meu testemunho enquanto formanda. Eu fiz quando me convidaram para fazer esta formação, eu não hesitei. Porque o plano de transição digital a nível nacional era algo que para mim fazia sentido na minha cabeça. Há já muitos anos que este plano fazia sentido. Eu sou professora do grupo 510, na escola secundária Ferreira Dias, em Sintra, e sempre me interessei por esta aplicação de tecnologia em sala de aula e pela criação de ambientes de aprendizagem um pouco menos formais ou um pouco mais inovadores, sempre que necessário, sempre que possível, não sempre, mas nas situações em que eles puderem ser aplicados. Este convite que foi feito pelo meu centro de formação permitiu que eu integrasse esta comunidade, da qual eu me sinto orgulhosa de integrar e que para mim é apaziguadora. Portanto, o facto de fazer parte desta comunidade é apaziguador. Na minha perspectiva, se era necessário fazer uma transição digital no centro a nível nacional, também fazia todo o sentido que existissem formações das pessoas que se iriam colocar à frente dos colegas, porque não deixamos de ser todos colegas. Não é porque uns são formadores e outros não são formadores que na realidade não estamos todos a aprender. Portanto, estamos sempre todos a aprender. E todos temos medo, porque estamos perante os nossos pares. E não é porque eu sou formadora que sem mais posso ter investido um pouco mais para poder dar a formação, mas estamos sempre em constante aprendizagem. A pertinência desta formação fica desde logo delineada, portanto, tem que haver a nível nacional linhas orientadoras por parte da Direção-Geral da Educação para este plano de transição digital docente. Ele é extremamente importante e para mim, mesmo que seja pior do que um mau plano, é não ter plano nenhum. Não podíamos partir para a transição digital sem que houvesse aqui um alinhamento de linhas condutoras para termos objetivos comuns. A pandemia, a nível mundial, na minha perspectiva, acabou por empurrar um bocadinho tudo isto. Foi o motor do avanço de todo este plano de transição digital. Ou seja, a Covid-19 não teve só coisas más. Na minha opinião, todas as formações, sejam elas mais teóricas ou mais experimentais, têm sempre, pela própria definição de formação, algo de positivo. Podem corresponder mais ou menos às nossas expectativas iniciais, mas se nós mantivermos a mente aberta e disponibilidade para ouvir, há de haver sempre alguma coisa a acrescentar à nossa prática profissional e, por vezes, aquilo que nós pensávamos que não era o caminho mais correto, acaba por se ir criando o caminho com a partilha de todas as práticas, e isso foi uma das coisas enriquecedoras nesta formação, foi a partilha. Estes espaços de discussão que se foram criando em todas as sessões, em que o Mário criava salas simultâneas aleatórias, ou seja, ninguém estava a escolher se queria trabalhar com o A, com o B, com o C, porque alguns de nós já se conheciam neste mundo que é o mundo dos formadores, mas aceitámos que íamos, fosse quem fosse para dentro da sala, não interessava se conheciam ou não se conheciam. Ao princípio estamos sempre um bocadinho condicionados e depois, à medida que vamos, ao longo das sessões,
criando mais confiança uns com os outros, acabamos por tornar o caminho das partilhas também um pouco mais facilitado. No final deste caminho todo, recolhemos as pedras e construímos um castelo. Se me perguntarem, e não me conhecem, mas se aqui está alguém que me conhece minimamente, sabe que eu sou muito frontal e muito direta. Se me perguntarem se eu, quando comecei esta formação, queria ler tanto documento, era isso que eu queria, eu vou responder que não. Não queria ler tantos documentos quanto aqueles que tive que ler, não era esse o caminho que eu tinha perspectivado na minha cabeça, mas quem sou eu para avaliar aquilo que os colegas delinearam a nível nacional e que eu sei que o fizeram com a melhor das intenções. E, portanto, no final aquilo que eu recolho é um trabalho positivo, um trabalho um pouco mais teórico do que aquele que eu estava à espera. Eu devo confessar que quando entrei na formação, talvez por nem sequer ter contactado muito com quem tinha feito a primeira edição, sabia alguma coisa, mas não sabia muito, mando-me assim um bocadinho para a frente sempre por impulso, quando o meu centro de formação me convida para fazer estas coisas. Eu pensava que eu iria sair desta formação, e não sei se há mais algum colega que partilhe da mesma opinião que eu, com as formações todas delineadas, todas desenhadas para nível 1, nível 2 e nível 3. Depois, à medida que as sessões foram passando, eu percebi que esse não era o caminho. Portanto, não era um caminho tão restrito, era um caminho mais lato, mas que também era necessário. E eu cheguei a essa conclusão ao longo de todo o conjunto de sessões. Neste momento, o que é que eu penso? Penso que a metodologia adotada, que era a correta, permitiu a partilha. Penso que o tempo de discussão era curto. Era muito pouco tempo para a importância de alguns dos assuntos que estávamos a discutir quando íamos para as salas partilhadas. Como não nos conhecíamos, por vezes estávamos ali um bocadinho a partir pedra para nos tentarmos conhecer, para conseguir alinhar os astros e só depois conseguirmos produzir um produto final que, quando íamos para a sala principal, partilhávamos entre todos. Portanto, a questão do tempo para mim foi complicada na discussão. Tivemos que arranjar, não fiz em cada uma daquelas sessões o trabalho tal como eu gostaria de o fazer, porque o tempo que tínhamos para a discussão era muito curto, mas gostei da metodologia, sermos separados e sermos colocados a trabalhar com qualquer colega que estivesse na mesma formação que nós. Neste momento eu estou a fazer capacitação digital nível 3, como formanda. Eu ainda não iniciei o meu papel como formadora. O meu centro de formação chamou-me para fazer a capacitação digital nível 3 e, mais uma vez, apesar de muito cansada, eu aceitei. Aceitei, estou muito grata por ter aceito. Quer a primeira formação, a formação de formadores, quer esta em que eu, como formanda, estou já a usufruir do resultado do check-in, que me deu colocação num nível em que nós ficamos sempre a pensar que existe um nível superior. Ou seja, para mim deveria existir, eu fui colocada em nível 3, mas eu partilho da opinião da grande maioria dos colegas que já estão a dar formação em nível 1, nível 2 e até nível 3, apesar de eu saber que a nível 3 existem muito poucas sessões a decorrer a nível nacional, partilho de que os dados eventualmente, e aquilo que o Mário disse, de que nós temos uma autoestima muito elevada e que provavelmente os nossos resultados podem estar um bocadinho inflacionados. Mas eu vou dizer porque é que eu neste momento estou muito grata por ter aceito participar nas duas formações, porque é com o conjunto das duas, e graças a Deus eu ainda não iniciei, felizmente eu ainda não iniciei o meu papel como formadora neste plano de transição digital docente, que é com o conjunto das duas formações que eu neste momento me sinto mais confortável
para poder arrancar em setembro. É um pouco mais teórica, com análise de alguns assuntos que era preciso pensar, e a outra um bocadinho mais, bastante mais prática, já com aplicação de muitos dos conceitos e de diferença que existia entre nível 2 e nível 3 que nós aprendemos na primeira formação. Portanto, as nossas perspectivas iniciais, por vezes depois ficam condicionadas, mas podem ser alteradas pelo trabalho que depois desenvolvemos ao longo das formações. E para mim formação é mesmo isto, formação é aprender. E eu estou disponível para aprender, estou sempre disponível para aprender. Acho que é a única maneira que nós temos, ou o único papel positivo que nós podemos ter perante as formações. É estar lá, de mente aberta e ouvir, não ter vergonha de perguntar se não percebemos, é como aos alunos, é exatamente a mesma coisa, a perspectiva é a mesma. Não ter vergonha de perguntar se não percebemos e não termos também vergonha de colocar as nossas ideias e de discutir as nossas ideias e de ouvir as ideias dos outros e poder alterar também um pouco a linha inicial de pensamento que nós tínhamos. Portanto, agradeço neste momento esta partilha de práticas e espero ter contribuído de alguma forma para esta comunidade de formadores da qual eu me orgulho de pertencer. Muito obrigada pela frontalidade e pelo seu testemunho, Helena. Nada. E passamos então, e obrigada ao Mário por ter escolhido aqui para falar. Obrigada. Obrigada. E passamos então, aqui é o mundo das Helenas, à Helena Freitas, não, desculpa. Capela. Desculpa. Ok, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer ao João por me ter convidado. Eu sou professora de matemática na Escola Secundária de Palmela e cheguei à formação através do Centro de Formação. Eu partilho muitas das opiniões da Helena. Relativamente à formação, eu senti alguma perplexidade no início, porque não estava à espera que fosse tão teórico. E agora, pensando à distância, se calhar é aquilo que os meus formandos têm dito. Eu estou a dar formação nível 2, tenho 2 turmas, e nas primeiras vezes as coisas que disseram foi: mas então isto não é uma formação, não é capacitação digital, então devíamos estar a explorar as ferramentas. E portanto, eles estavam à espera que, a cada sessão, eu fosse a explorar uma série de ferramentas e lhes desse. É evidente que eu mostrei as ferramentas, mas não estive exaustivamente a explorar as ferramentas, porque pressuponho que não é isso que se pretende no nível 2 e não seria isso que se pretendia. Mas pensando bem, eu se calhar pensei um pouco como aos formandos, porque estávamos no início da formação e só com o tempo, aquela alteração que o João referiu sobre a alteração das dinâmicas na formação, eu própria senti isso em mim, uma alteração sobre afinal, sobre o que era a formação, não é? E que tinha mais a ver com a contextualização do projeto, com fazer um historial do que tinha sido até aí, e a partir do módulo 2 as coisas começaram a ser um pouco diferentes, eu comecei a ver a formação de outra maneira. E, portanto, eu no fim faço um balanço extremamente positivo, porque me mudou a maneira de ver o plano e de ver o que é que se pretendia até com a formação. Houve alguns módulos que eu gostei imenso. Eu gostei muito do módulo dos ambientes híbridos, porque me revi em tudo aquilo que foi dito. Cheguei à conclusão que afinal já fazia algumas coisas, ok, não lhe chamei ambientes híbridos, não interessa, mas que fazia aquilo e justificou, digamos, o que eu fazia. Aquele módulo justificou, afinal eu não estou a fazer as coisas assim tão mal. Então, deu-me uma certa autoconfiança, ok, eu estou a fazer alguma coisa que, pelos vistos,
pode ser feita e deve ser feita. Eu não sou apologista de deitarmos tudo fora, ok? Vamos deitar agora tudo o que fizemos, o que estamos habituados a fazer fora, e este módulo eu achei que foi muito refrescante nesse aspecto, mostrar que o professor tem muita liberdade de fazer e de ensinar, mas que deve aproveitar tudo o que tem, não só o antigo, mas também o novo que agora temos. O que é que eu gostava de dizer mais? Portanto, essa perplexidade ao fim do meio, nem sequer a menos de meio da formação, desapareceu, e eu no fim senti-me bastante satisfeita. Gostei bastante da apresentação, dos vídeos da apresentação, achei que estavam muito interessantes, que me ajudaram a perceber todo o contexto. E gostei dos fóruns, e mais dos fóruns, gostei da partilha das sessões, gostei bastante dessa partilha. E o trabalho final, gostei imenso de eu ter feito também. Ainda por cima, eu fiquei num grupo que optou por fazer para o nível 3, e portanto, o início assim, mas vamos agora fazer uma coisa no nível 3, eu não sei o que é que vamos fazer para o nível 3, o que é que se pode ensinar no nível 3. Então, foi bastante interessante perceber, ao longo do tempo que estivemos a fazer o trabalho, perceber afinal o que é que podemos ensinar, o que é que se pode ensinar, não é podemos, porque eu acho que não posso, porque eu sou o nível 3, não sei se vou poder ensinar ao nível 3, não é? Mas perceber o que é que se poderá, o que é que se pretende de um nível 3, não é? Para avançar para outro nível, pronto, seja ele o que for. Então, portanto, quanto à pertinência, bom, eu acho que é evidente que é extremamente pertinente, tanto mais, que a Helena já frisou isso, que houve, a pertinência está aliada aqui à oportunidade, não é? A oportunidade surgiu com a pandemia, os professores, eu vejo pela minha escola, estão muito mais motivados, e não é só motivados, eles percebem uma das coisas que até se falou na formação, eles percebem que tem que haver alguma mudança. Pode não ser toda aquela que nós pensamos ou que é preconizada, mas tem que haver alguma mudança. E que essa mudança não é só ao nível de estarmos a fazer coisinhas numa aplicação aqui, uma ferramentazinha, mas é uma mudança ao nível das metodologias e ao nível das estratégias. E eu acho que isso é extremamente importante. Portanto, eu vejo isso nos meus colegas. E vejo nos meus formandos que começaram também, portanto, como eu já disse, a achar que devíamos estar ali a explorar exaustivamente ferramentas disto e daquilo, e que o que se pretendia é que eles ficassem mais autónomos e fossem eles próprios a explorar as ferramentas quando precisassem. Não é fácil, e eu vejo pela formação, não é fácil alterar a maneira de trabalhar. Os colegas, alguns, só agora no fim, quando têm que fazer o trabalho final e quando me dizem o que estão a pensar fazer, e eu digo que não é bem isso, é que estão a perceber que tem que haver, que o que se pretende não é precisamente aplicar, só fazer uma tarefazita, mas eu acho que eles estão a ter muito bons resultados, não sou eu, eles é que estão a ter bons resultados e estão a fazer trabalhos muito, muito interessantes. E o que é que nós devemos falar mais? Quanto à dinâmica, eu já disse que gostei bastante. E esta formação deu-me uma coisa que eu acho que é importante, que deu-me alguma confiança nos resultados do PTD. Eu acho que o PTD não é um plano, acho que é um plano com alguma cabeça, tronco e membros, seja lá. Bom, acho que é, e que tem possibilidades, se houver um esforço e se houver uma continuação e uma monitorização, e tem grandes possibilidades, na realidade, de mudar o ensino em Portugal. E pronto. E também estou envolvida neste momento na construção do padre da minha escola, e tem-me ajudado, a própria formação me tem ajudado para compreender o que se pretende e para responder à minha diretora, portanto, dar a minha opinião, não é responder, é dar a minha opinião à minha diretora, que faz parte, não é? Também partilho da opinião de que o check-in não é
não é exatamente, não retrata exatamente a realidade, mas eu tenho exemplos nas duas turmas de subvalorizações também. Não somos só não nos sobrevalorizamos, mas também nos subvalorizamos. Eu tenho vários colegas que são nitidamente nível 3, vários, quer dizer, eu tenho três pelo menos, e que deram nível 2, porque não sei, eventualmente algumas questões se calhar deveriam ter sido colocadas de outra maneira. E também tem colegas que se sobrevalorizaram. Os colegas, quando se pergunta, coloca coisas, materiais na net, faz isto, faz aquilo. Ok, muita gente ultimamente, no último ano, usou o Classroom, usou o Teams, e as pessoas colocam lá materiais, mas não sabem fazer mais nada para além disso. Portanto, o check-in eventualmente teria algumas questões que deveriam ter sido colocadas de outra maneira. E, portanto, não penso que seja só os professores a sobrevalorizarem-se. E os outros acharam que não faziam nada e subvalorizaram-se. Pronto, eu gostei bastante do resultado da formação, gostei do que aprendi, e pronto, isso. E agora estou a fazer a formação. Penso que não chegará só isto, agora não demos esta formação e estes colegas vão imediatamente, e todos de certeza que não vão aplicar do modo ativo, mas eu tenho muitos que eu acho que vão aplicar do modo ativo porque gostaram de descobrir novas coisas. Mas eu penso que isto tem que ter uma continuação, os formandos não podem só ter uma formação, e tem que haver, por exemplo, a nível de escola, poderá haver uma continuidade de formações pelos próprios colegas da escola, e acho que assim teremos grandes hipóteses de ter um resultado positivo. E pronto. Muito obrigada, Helena, pelo seu contributo também, e obrigada, João, também pela escolha que fez da sua formadora. Passamos então à apresentação do Gonçalo e do Paulo, o nosso veterano presente da primeira edição, Paulo Santos. Ambos irão apresentar a comunidade de formadores aos quais integrarão. Passo-vos a palavra. Muito obrigado, Teresa. Paulo, bem-vindo aqui à discussão também connosco. Nós estamos aqui, eu na qualidade de elemento que tem estado, de certa forma, por detrás desta comunidade, a dar o apoio desde que ela foi criada, juntamente com a Teresa e outros colegas da DGE, e o Paulo como veterano, vamos lhe chamar assim, participante na formação de formadores na primeira edição, e elemento que tem tido uma ligação próxima com esta comunidade também. Eu vou começar por apresentar aquilo que é a comunidade e a forma como ela está alojada na plataforma Moodle, que vocês já conhecem, aquela que foi o suporte do vosso curso de formação de formadores, e o Paulo irá... sempre que ele achar que deve intervir, irá intervir, no final irá dar o seu testemunho sobre essa participação. Vou começar por partilhar o ecrã, espero escolher o certo, relativo à plataforma. Como podem ver, esta é a nossa plataforma da DGE, plataforma essa onde estão alojados os vários cursos da formação de formadores, quer da primeira edição, quer da segunda, quer outros cursos que vão sendo criados. Eu vou começar, se calhar, já por esclarecer que, entretanto, irão receber um convite para se associarem a esta área. Irão ser colocados cá automaticamente, presumo eu, por estarem também já inscritos nesta plataforma. É isso mesmo. Depois, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Gonçalo. Portanto, não irão receber nenhum e-mail. Portanto, como já estão inscritos, o que irá acontecer é depois irão aceder à comunidade e depois alterar a sua password, mas depois vão receber instruções nesse sentido. Sim, naturalmente irão reconhecer, não diria hoje, mas amanhã ou depois, que na zona dos meus cursos irão encontrar
para além daquilo que frequentaram relativo à formação de formadores, irão encontrar também este que está aqui mais, com este azul mais carregado, que é o da comunidade de formadores. Esta comunidade de formadores foi criada com os colegas que concluíram a formação na primeira edição, e na altura foi feito o lançamento no dia 14 de janeiro. Entretanto, já sofreu aqui algumas mudanças, mas essencialmente é uma comunidade que está organizada aqui com alguns módulos, módulos esses em que temos um geral, onde decorrem alguns dos anúncios que são públicos num fórum da comunidade, que é este das notícias da comunidade, e depois temos organizado em mais 5 módulos. Um dedicado à comunicação, no qual, de uma certa forma, podem utilizar para uma comunicação geral entre todos os intervenientes. Temos um outro de especialização das oficinas PTD, que hoje já irei ver mostrar com mais detalhe. Depois temos um de partilha de práticas formativas e um de partilha de práticas pedagógicas. Passando para esta especialização das oficinas, será aquele que, de certa forma, tem aqui mais conteúdo do ponto de vista de vídeos que são aqui colocados. Porque desde então, desde que nós iniciamos, que lançámos esta comunidade, já decorreram mais algumas sessões. Foi uma de algo que registámos na altura, que percebemos que era algo importante, que era manter o contacto entre todos os formadores, e existem essas sessões de especialização, sessões essas que decorreram nessa primeira fase. Nessas sessões de especialização, que estão todas registadas aqui em vídeo e todos poderão ver se assim o entenderem, temos uma primeira dedicada a metodologias de implementação da oficina, está aqui a agenda e está a gravação. Temos uma segunda e terceira e quarta que já foram de exploração de oficinas de nível 1, nível 2 e nível 3. Na altura foram convidados colegas formadores dessa primeira formação de formadores a vir apresentar os seus planos de oficina de formação. E essa foi uma estratégia que nós achámos na altura, e o feedback que fomos tendo foi nesse sentido, que foi uma estratégia interessante, porque foi uma forma de alguns colegas darem a conhecer aos restantes aquilo que eram os seus planos de oficina de formação. Esses vídeos estão aqui disponíveis e poderão consultar sempre que assim o entenderem. Estão numa página à parte, dentro da especialização das oficinas PTD, porque já foram realizados há mais tempo e porque, entretanto, criámos uma nova iniciativa. E essa nova iniciativa, que terminou há 15 dias atrás, se não estou em erro, chamámos-lhe Quintas às 6, e as Quintas às 6 era um encontro mais informal, em que os formadores que estivessem disponíveis entravam na sessão e debatiam entre si temas previamente selecionados por nós. Como é que nós chegámos a esses temas previamente selecionados? Antes de passarmos a esta segunda fase das Quintas às 6, foi lançado um inquérito, também aqui por intermédio desta plataforma, um inquérito a todos os formadores para que pudéssemos ter uma ideia de como é que as coisas estavam a ocorrer. Eu creio que estou a partilhar esta zona também e posso mostrar que esse inquérito tem aqui uma síntese, que por acaso não está disponível aqui, mas que poderão encontrar numa destas sessões, e que a partir deste inquérito, e que de certa forma também serviu para auscultar quem já estava no terreno, ou quem pretendia, ou pelo menos tinha em mente fazê-lo ainda durante este ano letivo, e também para perceber quais eram as dificuldades que estavam a ter ou que esperavam quando começassem essa formação. E foi a partir desses temas que foram criadas estas sessões das Quintas às 6, e assim temos uma primeira sessão que está aqui disponível, que foi dedicada à formação à distância, /online, que constrangimentos é que estavam a ocorrer e como é que se poderiam, de certa forma, ultrapassar. Tivemos uma segunda sessão que foi dedicada à heterogeneidade dos grupos de formandos, associado ao nível de proficiência desses mesmos formandos, e agora ouvi a Helena Capela falar
e revi-me precisamente naquilo que foi este tema e que nós achámos interessante de levar a debate, porque tanto houve aqueles que se autoavaliaram acima daquilo que são as suas verdadeiras capacidades, como houve aqueles que se avaliaram abaixo. E isso provocou que muitos dos grupos que foram formados com base naquilo que foi o posicionamento do check-in, grupos esses seriam mesmo assim bastante heterogéneos, fruto deste preenchimento enviesado do check-in. Foi o segundo tema desta sessão. Tivemos um terceiro tema que foi dedicado a estratégias pedagógicas para as oficinas de formação, com uma pequena deriva depois para as questões relacionadas da avaliação formativa e do feedback. Foi uma sessão muito interessante. E depois tivemos uma última sessão, que não está ainda aqui disponível, mas estará em breve, que inicialmente era para ser dedicada à gestão do tempo, questões relacionadas com a gestão do tempo, porque muitos dos colegas estavam a dar a formação num curto espaço de tempo, entre junho, julho, maio, junho, mas que depois nós acabámos por alargar um pouco essa temática, que teve como tema constrangimentos e oportunidades na gestão das tarefas dos docentes. Estas foram as 4 sessões das quintas às 6, que também estão aqui disponíveis e que depois também poderão consultar. Vou voltar um bocadinho para trás, voltar aqui à parte em que estão os vários módulos, chamar a atenção, aqui os webinars é uma parte que ainda não avançou, porque nós estávamos a querer proporcionar webinars temáticos com grandes temas que pudessem ser interessantes a todos vós, formadores. Está ainda em processo de preparação. Depois, aqui relativamente às práticas e partilhas, chamar a atenção para os planos de oficinas de formação. É aqui que nós temos, de vez em quando, e devidamente catalogados e etiquetados, disponibilizado planos de formação de nível 1, nível 2, nível 3, planos esses que foram elaborados pelos formadores no âmbito da formação de formadores. Os vossos, eventualmente, poderão ainda aqui vir a aparecer, uma vez que concluíram agora esta segunda edição de formação de formadores. E depois temos quer planos que são, eles estão organizados pelos níveis, mas podem ser transversais, podem ser exclusivos para ciências experimentais ou línguas, para a matemática, para o primeiro ciclo, ou seja, temos aqui uma grande diversidade de planos de oficinas de formação que não estarão fechados. Eu creio que até nem para os colegas que os elaboraram eles estão fechados, mas de certa forma são planos que podem dar alguns contributos para aquilo que vai ser o vosso trabalho de preparação, consoante as turmas que vos venham a ser atribuídas para dar a informação de nível 1, 2 ou 3. E se calhar não chamaria aqui mais a atenção a nenhum aspecto, talvez aqui relativamente às partilhas de práticas pedagógicas, será uma outra área, aliás foi nesta em que nós fizemos o ponto de situação, e é nesta em que também há um fórum a decorrer, onde os colegas, de certa forma, vão, aqui está a apresentação, quando foi feito o lançamento, mas que, de certa forma, é onde os colegas, peço desculpa, eu pensava que estava cá mais abaixo, onde os colegas, de certa forma, vão partilhando também aquilo que são algumas estratégias e práticas pedagógicas que têm levado a cabo nas suas oficinas. Parava por aqui esta partilha. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação ao que eu estive a dizer. Não, em relação ao que tu estiveste a dizer, não podia ser mais sintético, correto e explicativo relativamente à plataforma. Portanto, em relação a isso, não, nada. Queres que eu avance já a minha experiência de utilização da plataforma? Queres? É? Sim, okay, sim. Antes de mais agradecer à DGE, agradecer também ao Gonçalo o convite para poder vir aqui e partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência, primeiro na vossa posição, ou seja, como formando, e depois também como formador.
Eu penso que tudo aquilo que já foi dito é bastante interessante e importante, não é de todo, não cai de todo em saco vazio, é para encher e para nos alimentar. Eu retinha, relativamente a esta comunidade, a este fórum, a este espaço de partilha, eu retinha e queria testemunhar a sua importância para os formadores. Primeiro porque as dúvidas que vos vão atravessar quando passarem para o terreno e quando começarem na prática as vossas oficinas, a orientarem as vossas oficinas de formação, vão sentir com certeza muitas situações, vão ter muitos pontos que não se prendem apenas com a questão do nível onde os formandos vão chegar, se vão ser nível 1, se vão ser nível 2, alguns de nível 1 que aquilo parece quase, e vão habituando-se eventualmente a isto, parece quase um nível meio ou quase zero, que vos vão colocar questões das mais, que vos vão parecer muito simples, mas que são questões muito objetivas. Outros que estarão no nível 2 e que não estarão no nível 2, não é? Serão mais nível 1 do que nível 2. Ou seja, tudo isto é algo onde, nesta comunidade, nestes recursos partilhados aqui, um bocadinho por todos nós, e a ideia é exatamente essa, não é? Sermos nós a alimentar esta comunidade, sermos nós a comunicar os nossos problemas, as nossas situações, as nossas dúvidas, porque elas vão aparecer naturalmente, e sermos nós a conseguir construir este plano de transição digital, como se dizia há bocadinho, que de facto tem pernas para andar. Agora, nós enquanto formadores, e isso é algo que para mim ficou muito claro desde o tempo em que estava na vossa posição, ou seja, desde as minhas sessões enquanto formando neste curso de formação de formadores, é algo que é nossa responsabilidade. Nós, mais do que os colegas a quem vamos dar formação, temos a responsabilidade de facto fazer valer a nossa experiência, a nossa capacidade de intervenção, a nossa capacidade de comunicação e a nossa capacidade de motivação para todos aqueles que vão estar à nossa frente, não é? E penso que essa necessidade e essa responsabilidade que todos nós temos vai beber a esta comunidade, a todos os seus passos, à partilha das práticas formativas, à partilha das práticas pedagógicas, em cada uma daquelas entradas, na especialização das oficinas PTD. Eu penso que nos vai permitir a cada um de nós sentir-se mais acompanhado, não é, do que sozinho, porque quando nós estamos perante uma turma, não é, perante um grupo de formandos, muitas vezes ali sentimos terrivelmente sozinhos. Eu falo da minha experiência, não é, porque já estou a dar duas oficinas desde maio, e de facto há ali momentos em que nos sentimos muito acompanhados, porque pelas dificuldades que nos colocam, pelos problemas, pelas questões que levantam, e de facto neste espaço, nesta partilha, e perdoem-me se calhar a palavra mais pessoal, neste aconchego que encontramos aqui nesta comunidade de formadores, eu penso que todos nós podemos ganhar, e é, como eu disse há bocado, um bocadinho nossa responsabilidade fazê-la viver nesse sentido, fazê-la útil, torná-la útil e dimensioná-la, redimensioná-la, fazê-la crescer, torná-la algo de dinâmico, porque é disso que nós precisamos. Esta formação, este plano de transição digital, para ter sucesso, precisa de não ser aquilo que foram outras formações, não é? E todos nós, se calhar, passamos por elas. Elas não podem ser mais do mesmo, não é? Eu penso que todos vocês têm já essa consciência. Não pode ser um conjunto de ferramentas, um conjunto de utilização de recursos digitais. E, portanto, este plano de transição digital precisa de
de metodologias ativas, precisa de trabalhar os recursos, mas de como utilizá-los, como chamá-los para a promoção de um melhor ensino, para a promoção de uma melhor aprendizagem e com a utilização naturalmente desses recursos. E somos, cada um de nós, é de facto uma peça importante, todos nós somos uma peça importante para essa engrenagem. Eu quando vos estava a ouvir as vossas experiências, principalmente dos agora formadores, não é? Quando vos estava a ouvir, estava um bocadinho relembrei-me sempre um bocadinho daquilo que foi a minha experiência também, não é? E chegados aqui, nós queremos ir para o terreno e queremos avançar. Mas esse passo em frente será muito melhor e será muito mais consequente e muito mais efetivo se for de facto suportado no trabalho de todos. Eu penso que aquilo que nós queremos, e o PAD, eu já ouvi aqui falar várias vezes do PAD, dos diversos planos de ação de desenvolvimento digital das escolas, esses PADs devem também, essencialmente, promover algo que aparece na Selfie e que nós também trabalhamos, o trabalho colaborativo, não é? E o trabalho colaborativo tem de começar também na nossa própria comunidade, não é? Esta comunidade de formadores tão alargada, não é? Mas ao mesmo tempo tão especializada, tem de dar o exemplo e tem de facto de fomentar essa partilha. E eu acho que este espaço que a DGE e que o Gonçalo tão entusiasta deste cantinho, e com razão para tal. O Gonçalo e não só, não te esqueças do resto da equipa. Não. Gonçalo e todos. Não. Gonçalo, Nuno Doroteia também, penso eu. A Teresa, etc. Não é? Há muita gente. Todas estas pessoas, eu falo de ti, pronto, porque vocês desculpem-me esta familiaridade, não é? O Gonçalo, nós já nos conhecemos de outras guerras, embora não nos conheçamos assim há tanto tempo como isso. Estás desculpado, Paulo, estás desculpado. Obrigado. Toda esta equipa que tem trabalhado na DGE, etc., mostra de facto que há aqui suporte e o tal aconchego que eu falava há bocado para podermos fazer da melhor forma o nosso trabalho. E é isso que se espera de todos nós, não é? E eu penso sinceramente, e quero-vos transmitir esse testemunho de viva voz, eu penso sinceramente que se todos formos capazes de partilhar um bocadinho daquilo que temos e daquilo que somos e daquilo que fazemos enquanto formadores, esta comunidade tem pernas para andar e estará aqui a criar um portfólio muito interessante de recursos que pode servir a todos e que valorizará todos. Assim transformaremos cada um deste nosso contributo. O produto final será muito maior do que a soma de tudo aquilo que nós podemos contribuir. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo... Sim, perfeitamente. Eu creio que sim. Eu acho que depois deste teu testemunho, toda a gente ficará com grande curiosidade sobre o que é que se tem feito nesta comunidade. Eu iria passar à Teresa, porque ela também vai falar um pouco mais sobre a comunidade. Teresa. Sim. Então, depois da apresentação da disciplina, que é a comunidade, da disciplina módulo que é a comunidade de formadoras, que vocês depois receberão um e-mail com o link, com a gravação desta sessão e também o link da página do Facebook. Sim, que nós também temos uma página de Facebook, que depois, então, é um grupo fechado, não é? Um grupo fechado, restrito para os formadores que realizaram esta formação. Portanto, o que é que poderão fazer? Logo que recebam, então, esse link, é adicionar. Portanto, nós o que faremos depois é verificar
nem sempre é logo imediato aceitar. Alguns de vocês provavelmente já o terão feito, porque nós temos neste momento à volta de 80 pedidos de acesso que estão pendentes, portanto estávamos a aguardar este momento. E portanto o que eu peço depois é que, se suscitar alguma questão, porque nem sempre o nome que nós utilizamos nas nossas páginas de Facebook corresponde ao nosso nome de guerra, não é? Neste caso ao vosso nome que está, o vosso nome próprio, ou que está que nós temos acesso através das listas de inscrição na formação, e portanto, se suscitar alguma questão, nós também enviamos uma mensagem para ultrapassar, mas portanto todos os pedidos feitos por todos os presentes e pelos colegas que não estão presentes, portanto todos aqueles que frequentaram a segunda edição do curso serão aceitos. O que é que se passa então na página do Facebook? É um bocadinho a chamada de atenção de algo que vai acontecer na disciplina Moodle. Portanto, aqui o centro será sempre a disciplina Moodle. O Facebook é quase um acessório, não é? Um encaminhar para a disciplina Moodle, e muitas das vezes, ou divulgação de algum evento, não só nosso ou que nós achemos pertinente, mas de qualquer forma é sempre um complemento, mas não é lá que iremos partilhar os vídeos. Nós faremos sempre a ligação para a chamada de atenção quando há um vídeo novo, para um link para o espaço específico, para que o possam visualizar. Entretanto, soube agora que já temos presente aqui connosco a nossa subdiretora-geral, a doutora Maria João Horta. Maria João, Teresa, antes de passares a palavra à doutora Maria João Horta, eu ia tomar a liberdade de divulgar que ainda durante este mês de julho nós vamos dar continuidade às sessões que temos realizado com os formadores da comunidade. Iremos ter 3 sessões agendadas, a 8 de julho, a 15 e a 22, vão ser às quintas-feiras e vão ser gravadas tal como esta sessão. Quem puder estar presente poderá assistir ao vivo e a cores, de forma síncrona. Quem não o puder fazer, poderá depois também, a partir da comunidade, visualizar o vídeo mais tarde e poder também beber um pouco da experiência que vai ser partilhada. E o que nós temos preparado é, para essas 3 sessões, ter uma dedicada ao nível 1, outra ao nível 2 e outra ao nível 3, ter formadores que já implementaram oficinas de formação. E o que esses formadores irão fazer em cada uma dessas sessões é, de certa forma, fazer o relato daquilo que foi a sua experiência enquanto formador no terreno, em cada um destes níveis. A partir daí, com esta experiência já do terreno, iremos também ter, de certa forma, algumas dicas importantes e, se calhar, algumas partilhas que podem nos mais tarde vir a ser úteis quando iniciarmos as nossas formações. Em todo o caso, ficam as datas 8, 15 e 22, mas todas estas sessões são sempre divulgadas a partir do fórum de notícias da nossa plataforma, que é o único que é de inscrição obrigatória, e que irão receber certamente na vossa caixa de correio eletrónico todas essas notificações, inclusive com os links para cada uma dessas sessões. Já está, Teresa. Obrigado. Muito bem. Entretanto, estas sessões, depois é isso que o Gonçalo está a dizer, serão sempre avisados atempadamente para essas mesmas sessões. A relembrar que esta sessão foi exclusiva de acolhimento e boas-vindas a todos os que frequentaram a segunda edição do curso. Nas próximas sessões, portanto, nos 3 dias que se seguem às quintas-feiras das próximas semanas, então é que já este grupo se juntará aos formadores da primeira edição. Portanto, o grupo vai ficar mais alargado. E passo então agora sim, a palavra à doutora Maria João Horta. Obrigada, Teresa. Obrigada. Muito obrigada, Teresa. Caros colegas, sejam bem-vindos à comunidade.
de formadores. É um gosto estar aqui convosco, esta comunidade que está a crescer a olhos vistos. Cada um de vós participou na segunda edição, nós estamos já a preparar uma terceira edição para setembro, e isto porque, na realidade, estamos com um desafio enorme, que é o de fazer a formação de todos os nossos colegas professores, e estamos com isto a falar de mais de 100 mil pessoas, e por isso, digamos que é um projeto muito ambicioso e, acima de tudo, se não é o único, todos nós temos dificuldade em conseguir recuperar algum que tenha tido uma mesma temática, o mesmo modelo para formar todos os professores. Os dois exemplos. Nós temos a formação já a acontecer. Tem um senão só podemos criar. A professora Liliana a participar. Queria apenas dizer-vos que vamos estar a trabalhar em formação na área de desenvolvimento das competências digitais dos professores até ao final do primeiro semestre de 2023, e por isso consideramos que era muito importante manter os formadores unidos, juntos, para também em conjunto podermos ir ultrapassando algumas dificuldades que possam surgir. Os colegas que frequentaram a primeira edição e que já estão em plena fase de formação têm-nos relatado algumas das dificuldades e em conjunto temos tentado ultrapassá-las. Passam pelo facto, por exemplo, de termos ainda muitos professores que ainda não receberam os equipamentos, professores que estão a trabalhar com turmas que também não têm ainda os seus alunos todos os equipamentos distribuídos, o facto, por exemplo, as escolas ainda estarem agora a começar a receber as primeiras intervenções de reforço da internet, e, tendo em conta a dimensão deste projeto, as coisas não acontecem todas de uma vez só. Demora tempo até termos tudo em pleno, termos tudo a funcionar bem. E nesta fase ainda falta melhorar todo um conjunto grande de aspectos, desde o reforço da internet nas escolas, como eu dizia, mas também a melhoria dos equipamentos das escolas. Vamos ter novas salas TIC nas escolas, é um processo que também irá demorar o seu tempo, mas irá acontecer. Mas para vos dizer que, quando começarem a fazer formação, vão encontrar professores em situações muito diferentes, em contextos muito diferentes, e por isso não é muito fácil trabalhar nessas turmas muito heterogéneas, conter, ainda que tenham professores que foram colocados no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3, a realidade é que dentro de cada nível virão professores com realidades e contextos diferentes. Daí que tínhamos sentido a necessidade de formar esta comunidade. É uma comunidade que é voluntária, naturalmente, não vos podemos obrigar a participar, mas consideramos que será proveitoso para todos que participem, que usufruam destes momentos de discussão, de debate, de procura de soluções, porque também é disso que se trata, e acima de tudo estamos a criar também aqui um espaço grande de repositório, em que nesta comunidade Moodle vão encontrar muitos recursos muito úteis para a formação que vocês, entretanto, começarão a fazer, desde muitos outros trabalhos idênticos àqueles que vocês fizeram no âmbito da preparação, da capacitação que receberam, como, enfim, outro tipo de situações que vos vão ser naturalmente muito úteis. A Teresa acabou de falar há bocadinho do facto de termos aqui algumas coisas a acontecerem no Facebook. Sabemos que nem todos são utilizadores, ou eventualmente haverá aqui alguns colegas teremos aqui alguns colegas que não são utilizadores de Facebook, mas não se preocupem, porque a maioria das coisas irá estar no Moodle, e por isso é importante que estejam registados neste espaço, nesta comunidade, e pronto, a partir daqui é trabalhar em conjunto, é ir em frente e sentirem sempre que do nosso lado estamos aqui para trabalhar convosco, porque isto é uma equipa bastante unida. Temos os colegas de centros de competência, temos os colegas da ERT, temos, enfim, aqui um conjunto de pessoas que diariamente acompanham esta comunidade e tenta dar resposta. É uma oportunidade única do ponto de vista da formação dos nossos colegas. A maior parte, todos vós são garantidamente pessoas experientes na utilização das TICs. Se assim não fosse, não seriam formadores nesta área, mas todos, ou praticamente todos, trabalham em escolas onde se deparam com colegas, muitos deles com poucas ou com baixo nível de proficiência na utilização das TIC. E este é o momento para mudar muito daquilo que é o trabalho que alguns fazem ou ainda não fazem com o digital. E sendo esta uma oportunidade imensa, não sabemos quando é que ela se repetirá, a formação tem que ser de elevada qualidade e tem que ter impacto.
E por isso é que não podemos pensar, esta turma não me está a correr muito bem, mas depois logo se vê. Aqui o logo se vê não existe, é agora o momento para nós modificarmos algumas das práticas dos nossos professores e vocês vão ser peças fundamentais nisso. Por isso, bem-vindos à comunidade, é um gosto podermos acolher-vos e trabalhar convosco e, acima de tudo, uma lógica de rede, de apoio e de colaboração. E pronto, não vos demoro mais, já está longo o dia. E pronto, e devolvo a palavra à minha colega Teresa para encerrar a sessão. Penso que é assim, não é, Teresa? Sim, obrigada, Maria João, obrigada. Eu quero agradecer a todos os que estiveram presentes nesta sessão e em especial aos nossos oradores, aos nossos convidados, Mário Guedes, João Torres, as duas Helenas, Campos e Freitas, ao Paulo Helena Capela. Santos, obrigada. Teresa, Helena Capela. Capela, sim, eu disse Campos, sim. Obrigada pelos vossos contributos, os vossos testemunhos que enriqueceram esta sessão e especial ali também à questão abordada peço desculpa, ao Paulo que relatou a sua experiência aqui como formador aqui da primeira leva, a primeira edição. As suas dificuldades, mas também o ultrapassar das suas dificuldades e a forma motivadora com que ele transmite sempre a sua palavra. Muito obrigada então a todos a vossa presença, um resto de boa tarde e também desejo de um bom trabalho. Muito obrigada.